Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é dia 7 de novembro de 2011, estamos no 54º encontro do Grupo de Estudos Luz Crística. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística, que está localizado na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Os nossos programas são gravados às segundas-feiras pela TV Web Luz Crística, às 20 horas, gratuitamente, e depois permanecem no interior do site Luz Crística, onde vocês podem acessar e assisti-los ou revê-los. Certo? Estamos estudando O Despertar de uma Nova Consciência, de autoria de Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Estamos no final do 8º capítulo, página 221 do Livro do Brasil. Então vamos dar continuidade aos estudos da semana passada, que estavam bem legais. Costuma-se dizer, o silêncio é a linguagem de Deus, e tudo mais é tradução mal feita. Essa eu gostei porque eu não tinha ouvido ainda. O silêncio é realmente outra palavra para espaço, porque nós estamos estudando, e peço para quem não está inteirado do assunto, que acesse aí as aulas passadas, os encontros passados. Estão bravos com alguma coisa. Os encontros passados, e vocês vão entender o que ele quer dizer, o que significa a palavra espaço para Eckhart Tolle. Ao tomarmos consciência dele, do espaço, quando o encontramos na nossa vida, estabelecemos uma ligação com a dimensão sem forma e eterna dentro de nós, aquela que está além do pensamento e do ego. Pode ser o silêncio que envolve o mundo da natureza, a tranquilidade do nosso quarto nas primeiras horas da manhã, ou os intervalos entre os sons. O silêncio não tem forma. É por isso que, por meio do pensamento, não conseguimos ter consciência do silêncio. O pensamento é forma. Ter consciência do silêncio significa ficar em silêncio. Porque quando nós pensamos que estamos em silêncio, já não estamos mais, não é? Ficar em silêncio é estar consciente sem pensamento. Nunca somos nós mesmos com tanta intensidade do que quando estamos em silêncio. Nessas ocasiões, somos quem fomos antes de assumir temporariamente esta forma física e mental que chamamos de pessoa. Também somos aqueles que seremos depois que a forma se dissolver. Quando estamos em silêncio, somos quem somos além de nossa existência temporal. A consciência incondicional, sem forma, eterna. Ele vem trazendo esse pensamento de silenciar a mente, não é? Aos pouquinhos ele vem abordando pelas bordas, até encerrar esse capítulo, para finalmente falar que nós somos o que somos quando estamos em silêncio. É muito bom conseguir ficar em silêncio, não é? Silenciar. E não é silêncio, não é deixar de falar, é deixar de pensar, não é? Silenciar-se interiormente. Acho que a gente realmente consegue isso quando nós vamos percebendo a paz interior, porque quando nós estamos com algo dentro de nós incomodando, não é? E que nós não queremos ver, nós não queremos resolver, nós não queremos nada, então nós realmente não conseguimos ficar em silêncio.
Vamos lá, capítulo 9. Nosso propósito interior. Página 222. Então, logo superamos a preocupação com a mera sobrevivência, a questão do sentido e o propósito se torna de capital importância para nós. Eu acho que aqui é um grande passo interior. Superamos a preocupação com a mera sobrevivência. Eu acho que nós damos um grande passo em favor da nossa fé. Nós abrimos mão de grandes ilusões. Nós abrimos mão da nossa vontade de controlar. Nós abrimos mão da nossa ilusão de que nós controlamos alguma coisa. Eu acho que quando nós somos movidos na fé, nós temos ações, mas nós temos uma sociedade divina, não é? Seja lá com Deus, com a natureza, com o universo, com algum santo, enfim. Em quem você deposita a sua fé? E você passa a ter uma parceria favorável. Porque abre mão da grande ilusão de que nós podemos comandar algo. Sendo que o que nós fazemos mesmo é viver a nossa vida. E se nós estamos numa situação difícil, nós procuramos sair dela. Nós oramos, entregamos, pedimos soluções para que nós consigamos sair dessa situação da melhor maneira possível para todos. Nós não aceitamos mais viver em depressão, em tristeza, com coisas nos incomodando, com vergonha de nós. Passamos a entregar a Deus realmente a nossa ilusão e a querer viver uma vida melhor. Eu acho que isso pode se chamar fé. Existe um propósito interior e não aceitamos mais ficar péssimos. E se os altos e baixos da vida nos traz, nós resolvemos. Vamos atrás da solução. Não queremos mais ficar com a cabeça quente, só falando bobagens, escutando o nosso ego, como Eckhart Tolle fala, não é? Que geralmente joga contra nós. Eu acho que fazemos uma sociedade com Deus, não é? Então superamos a preocupação com a mera sobrevivência, com aquela pequenez desesperada, né? De tudo a gente tem medo de que não saia de acordo com o que a gente quer, essa é a nossa miséria interior. Que dói, dói, dói. A dor sempre está dentro de nós. A questão do sentido e do propósito se torna de capital importância para nós. Muitas pessoas se sentem aprisionadas nas rotinas do cotidiano que parecem privar sua vida de significado. Algumas acreditam que a vida está passando ou já passou por elas,
Outras se veem profundamente limitadas pela necessidade de trabalhar e cuidar da família e com a sua condição financeira ou de vida. Ou seja, a vida são preocupações. São coisas que nós temos que fazer. Que nós temos. A vida não é para ser vivida. A vida é uma coisa muito pesada. Não é isso? Nós não curtimos. É uma responsabilidade, não é uma curtição. Nós podemos fazer tudo o que nós temos que fazer de maneira alegre, participando ativamente, estando realmente presente. Quando a gente fala com os filhos, ver o ser que está na nossa frente e desvestir um pouco essa máscara de paz, aproveitar a convivência. Porque às vezes essa criança cresce rápido e muda de cidade. E esse momento passa. E ele não vai ter mais essa inocência. Não vai poder mais brincar com ele. Né? Seus netos, seus vizinhos. Passa. E nós estamos doidos porque temos o papel. Porque nós vamos fazer tudo, nós vamos pagar as nossas contas, nós vamos para o trabalho. Mas não precisa ficar louco por causa disso. Se nós procurarmos vivermos no agora, ou seja, as questões de amanhã serão resolvidas amanhã e não durante o sono dessa noite, que não vai existir, obviamente, não é? Procurarmos estarmos presentes em cada situação, sem que a nossa cabeça enlouqueça com a próxima, ou com a anterior, que não deu certo, enfim. Sei lá. Há indivíduos que são devastados por um estresse agudo, enquanto outros se consomem no imenso tédio. A vida não tem graça, não é mesmo? Há quem esteja envolvido numa atividade frenética e quem se veja perdido na estagnação. Tudo menos viver a vida. Muita gente anseia pela liberdade, pelo crescimento que a prosperidade promete. Mas há pessoas que já desfrutam da relativa liberdade que acompanha a prosperidade e mesmo assim constatam que isso não é o bastante para dar um sentido completo à vida. Nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito. No entanto, o significado genuíno ou primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. É aquela insatisfação, não é? Ele não diz respeito ao fazermos, e sim ao que somos, isto é, ao nosso estado de consciência. Portanto, a coisa mais importante a entender é: nossa vida tem um propósito interior e um propósito exterior. O primeiro deles diz respeito a ser e é primário. O segundo se refere a fazer e é secundário. Embora esse livro trate principalmente do propósito interior, este capítulo e o seguinte indicarão também como alinhar esses dois propósitos. Ótimo. O interior e o exterior, contudo, estão a tal ponto interligados que é quase impossível falar de um sem mencionar o outro. Nosso propósito interior é despertar. É simples assim. Nós o compartilhamos com todas as pessoas do planeta, porque esse é o propósito da humanidade. O propósito interior de cada indivíduo é uma parte essencial do propósito do todo, do universo e da sua inteligência emergente. Por outro lado, o propósito exterior pode mudar ao longo do tempo. Ele varia significativamente de pessoa para pessoa.
Legal. Encontrar o propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. É a base para o verdadeiro sucesso. Sem esse alinhamento, até conseguimos alcançar determinadas metas por meio do esforço, da luta, da determinação e do puro trabalho intenso, ou da esperteza e da habilidade. Mas não existe alegria nesses empreendimentos e eles costumam acabar em alguma forma de sofrimento. O despertar. Veja bem, primeiro ponto. Um dos motivos, né, que levou a gente começar a estudar o livro é porque ele é a cara do grupo. Desde o início, lá do Manual da Ascensão, né? Então faz 2 anos que nós estamos estudando. Desde o início. Esse grupo nunca se propôs a fazer com que a pessoa olhe para si e se sinta mal. Porque isso nós já fazemos constantemente. E isso nunca resolveu, foi nada. Não é? Nós contra nós. Não funciona. Não funciona. Vamos criar mais dor, mais dor, mais dor no que já dói. Não é. Não é o propósito do grupo e do livro também não. É um resgate dessa nossa autoestima e desse nosso sossego e felicidade interior. Então, quando essas pinceladas são dadas, não são para que nós nos sintamos mal e falarmos, estamos longe, está difícil. Isso não vai dar nessa encarnação, né? Não é não. Não é não. São percalços. São percalços. A vida são feitas de altos e baixos. Todos passam por altos e baixos. Mas quando nós resolvemos que nós vamos buscar essa paz interior, pelo simples motivo de querermos resolver essa nossa insatisfação interna, porque a gente busca externamente de todas as maneiras sermos felizes, né? E nos ocupamos com o externo durante muito tempo. E deixamos de aproveitar até mesmo o que o externo nos proporciona. O externo é tudo, toda a nossa vivência maravilhosa, maravilhosa. Todos os nossos bens, nossos animais, tudo, toda a natureza, tudo isso é externo. Mas a melhor maneira de aproveitarmos o externo é não dependermos dele, e sim despertar essa paz interior, essa essência, para que nós vejamos esse externo de uma maneira abençoada. Mas nós não vamos depender do externo para as nossas satisfações. Entende? Não precisamos abrir mão das coisas, a não ser daquelas que já não fazem parte da nossa vida, não é? Porque as coisas vêm, as coisas vão. Nós não vamos ficar sempre igual, a mesma coisa, não é? Temos que ter a sabedoria, o feeling do momento certo, né? Temos que saber receber e temos que deixar as coisas ir. Senão nós não estamos no agora, né? As coisas mudam, nós mudamos a nossa percepção. Quem é casado sabe que são vários casamentos dentro do mesmo casamento. A gente tem que se atualizar.
vai de 6 em 6 meses, de ano a ano, é totalmente diferente. Você é diferente, o seu marido é diferente. Vamos só parar nos dois, tá? Para não abranger mais uma totalidade de diferenças. Não dá para nós pararmos no tempo, não é? Temos que acompanhar a evolução. Acompanhar a evolução da humanidade. É isso. Se nós não ficamos para trás. Se nós não mantermos o nosso espírito jovem, nós ficamos para trás. Nós não entendemos nossos filhos, nós não entendemos a internet, nós não entendemos nada. E também não temos interesse. Então, deixamos de aproveitar as coisas boas da vida. Não é? Tá com dor no joelho? Vai com dor no joelho mesmo. Você vai perder a viagem, você tá com dor no joelho, toma um remedinho. Passa um remedinho. Se não, né, filho? Doer, dói. Doer, dói. Mas não vamos ficar trancado em casa, porque dói todo dia. Se a gente for dar ouvidos às... Ó, instalou minha coisa. Se nós vamos dar ouvidos aos rangimentos, né, da idade, a gente não faz mais nada. O espírito jovem. Conheço pessoas de um espírito jovem, são mais jovens do que eu, com mais de 80. Vitalidade. É uma coisa impressionante. Vamos lá. Então, não são, os estudos não são para se sentirem acuados, não. É um despertar, é um toque suave. De que, fica melhor. Passa a se respeitar mais, a se sentir mais. Porque nós, na verdade, somos um todo, né? Um todo. O universo. Todos somos um todo. Vocês conhecem o efeito borboleta, não é? A batida da asa de uma borboleta faz toda a diferença no mundo. Você imagina um corpão do ser humano, fora os pensamentos e os outros corpos, só falando do físico. Vamos lá. Vamos lá. O despertar. O despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre pensamento e consciência. No caso da maioria das pessoas, isso não é um acontecimento, mas um processo. Um processo pela qual elas passam. Vai dar tempo. Até mesmo aqueles raros seres que experimentam um súbito, radical e aparentemente irreversível despertar, passam por um processo, no qual um novo estado de consciência flui de modo gradual, transformando tudo o que eles fazem, assim vai se integrando à sua vida. Lembra quando eu pergunto para vocês assim, aí gente, como é que tá aí? Em comparação a 6 meses atrás, em comparação a 1 ano atrás. É porque 6 meses, 1 ano, dá para fazer uma boa medida do quanto nós conseguimos ficar mais em paz. Porque no dia a dia a gente não percebe, né? Mas se a gente fizer um retrospecto do ano passado para esse, aí a gente consegue ter uma dimensão do quanto nós estamos melhores internamente, externamente, às vezes só internamente. Não é? Aprendemos a lidar com as situações que se apresentam sem engordar. É um grande progresso.
Porque quando nós morremos, o que nós vamos levar é isso aqui que está dentro do nosso peito, não é? Em vez de ficarmos perdidos em nossos pensamentos, quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos como a consciência por trás deles. Só um minutinho. A Sandra já foi? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Já foi. Queria perguntar. Vocês sabem o que ela tem? Sabem o que a Sandra tem? Ah, pressão alta. Entendi. Por isso que ela andava com dor de cabeça, não é isso? Tá bom. Então façam aí um pensamento positivo. Aí pra Sandra, não é? Pena que não deu pra gente conversar. Bom, enfim de ficarmos perdidos em nossos pensamentos, quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos com a consciência por trás deles. Você vê como é tudo loucura da nossa cabeça? O pensamento deixa de ser uma atividade autônoma e se apossa de nós e conduz a nossa vida. Eu acho que é isso mesmo. A gente acostuma com ele e ele vai levando tudo. A gente nem sente mais, né? O pensamento perde o domínio da nossa vida e se torna o servo da consciência, que é a ligação consciente com a inteligência universal. Aí não estamos mais sozinhos. Outra palavra para ela é a presença. Consciência sem pensamento. Muito bem. Mas, então, como vamos fazer? Vamos combater ferozmente os nossos pensamentos? Não. Não. Vamos ficar em paz. Cada vez que nos pegamos, por isso é um processo. Cada vez que nos pegamos, pare. Fale para ele. Para. Isso não vai dar em nada. Converse com você. Já teve tantas experiências de tempo perdido, de ficar pensando, e a coisa não acontecer do jeito que você queria? Pare. Vamos aqui, arrumar isso aqui, comer aquilo ali, fazer exatamente o que nós temos que fazer agora. Simplesmente silencie. Não precisa ter raiva, não precisa ter qualquer outro sentimento contra você ou pensamento. Nada disso. Não precisa achar que está longe, que está lascado, não é nada disso. É um processo. Vocês, meninas, que estão no chat, que estão aí há quase um ano que nós estamos estudando, né? O Eckhart Tolle. Vocês perceberam que é um processo, não é? Que nós vamos, dia a dia, se assenhorando de nós mesmos. Ela está respondendo. É isso. E nós vamos, dia a dia, ficando mais tranquilos. Mas nós não percebemos. Então, podemos fazer aquela retrospectiva de 6 em 6 meses. Em janeiro eu estava... Agora eu tô, né? Agora eu tô mais centrada. Tem pessoas que falam assim, ó, melhorar, vida externa, não melhorou, né? Porque às vezes os problemas são parentes que nós temos. Pessoas que têm dificuldades, que têm doenças, enfim. Mas eu mudei. Eu já não fico tão louca. Eu já levo mais na boa. Mas é isso. Né? O barato é esse.
A iniciação do processo do despertar é um ato de graça. Ai, tão lindo isso. Não podemos fazer com que ela aconteça, nem nos preparar para ela, nem acumular méritos para alcançá-la. Olha, gente, é para todo mundo. Por Deus do céu, Deus não tem preferidos. Não existe uma sequência precisa de passos lógicos que levem nessa direção. Não tem bula. Embora a mente fosse adorar isso. Também não precisamos nos tornar dignos primeiro, né? A culpa, o julgamento, não precisa disso. Ela pode acontecer a um pecador antes de chegar a um santo, mas não necessariamente. É por isso que Jesus se envolveu com todos os tipos de pessoa, e não só com as pessoas respeitáveis. Não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar. Qualquer ação da nossa parte será o ego tentando acrescentar o despertar ou a iluminação a ele mesmo, como seu bem mais precioso e assim se mostrando como mais importante e maior. Nesse caso, em vez de despertarmos, acrescentamos o conceito do despertar à nossa mente, ou a imagem mental de como se parece uma pessoa desperta ou iluminada. E depois procuramos adotar esse modelo, vestir e não vivenciar, não é? Passa a fazer parte do nosso currículo. Assumir essa imagem, seja ela criada por nós ou pelos outros, é viver sem autenticidade, outro papel inconsciente que o ego representa. É duro não poder ser autêntico, né, gente? Você tem que representar um papel que não é você. Você tem que esconder as suas origens, esconder o seu sotaque. Eu tenho sotaque. Esconder que na sua família comia de colher. Porque acha que isso não faz parte. Não faz parte do quê? Não faz parte da vida do outro, mas faz da sua. Vocês sabem que nós estamos dando o curso de benzedura, não é? Não espere aprender uma benzedura básica, porque todos os cursos que nós damos nunca é básico, né? Falamos 2 dias inteiros sem parar. Muita informação, muito resgate. Mas sabe por que a benzedura acabou? Porque os descendentes tinham vergonha. Imagine que a minha avó, não é o caso, infelizmente, fosse uma grande benzedeira. E que dava certo, porque todo mundo sabe que tinha um... Todo mundo conheceu na infância, pelo menos o pessoal do interior. Mesmo que não conhecesse o benzedor, sabia da história, porque vem isso, rola, né, de família para família, de um grande benzedor que, enfim, fazia realmente a sua parte. Mas imagine se isso fosse a minha avó. Infelizmente não, mas eu vou me usar como exemplo. Aí, Eliana fez uma faculdade, não é? Foi morar em São Paulo.
Então, obrigatoriamente, eu tenho que me envergonhar. E não quero aprender benzedura, não é isso? Por quê? Não faz parte da vida dos outros que eu conheci agora. Então eu me envergonho e deixo uma coisa linda passar. Nós estamos falando de benzedura, mas tem tantas coisas. A benzedura é uma coisa que todo mundo conhece. Porque nós nos balizamos no que agora nós deveremos ser. Porque agora eu tenho um nível superior. Vou falar um negócio para vocês. Grande bosta que temos níveis superiores, fala sério. Não é? Interiormente não serve. Exteriormente, sim. Serve. Mas interiormente, aqui dentro, ter um nível superior, não me convence a levantar melhor da cama. A não brigar com meu vizinho. Porque não é um diploma que te segura no salto, filha. Tem muito psicótico que tem nível superior. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é porque nós alçamos coisas na nossa vida que as pessoas lá não são autênticas, supomos que nós temos que nos enquadrar nessa falta de autenticidade para ser aceita. Porque não vai ser aceita. Não vai. Se te aceitarem, aceitam do seu jeitão. Senão, eles te toleram. E vão continuar te tolerando sempre. E você sempre vai ficar com aquele sabor da rejeição. Então, você mendiga, sabe? Você abaixa mais para a bunda aparecer um pouco mais, para ver se resolve. Não resolve. Você vai ficar cada vez piorzinho dentro de você. E sabe o que acontece quando a gente fica ruim dentro de nós? A gente dá a bunda pro povo chutar. Entendeu? Porque é energia complementar. Se você entra com a bunda, o outro entra com o pé. Entendeu? É assim. É a lei da atração. Funciona super bem. Porque duas vítimas vai ficar aquela competição de vitimismo. Tá? Então uma vai se chatear com a outra. Agora, quem tá com vontade de dar a bunda para tomar o pontapé, vai achar um pontapé do tamanho da sua bunda. E aí nós vamos ficar eternamente sendo rejeitados. Eu fui rejeitado na barriga da minha mãe. E daí, vocês estão se dando bem agora? Você tá ainda chateado com ela? Esqueça. Porra, você não sabe o que a mulher estava passando. Você não sabe, vocês são nem inimigos de vida passada. E aí tá a prova de que ela não queria você, porque vocês não iam dar certo. Bobagem. Para de bobagem. De ficar a mente pensando um monte de encrenca. Ainda lê um monte de livro de espiritualidade para ficar mais atormentada. Estão explicando ali que você deve largar a mão disso, porque isso não leva a nada. Viva a vida. Viva a vida. Não se perca em pensamentos banais, pensamentos
que você acha que é legal porque o outro, sabe, faz parte da sociedade atual, né? Que você acabou de adentrar e você acabou de se lascar. Você não vai do seu jeitão. Né? Constrangimentos. Ninguém está falando para ser sem educação. Mas eu fico constrangida de pensar em comer de colher na frente do cacete que vem na minha casa. Se vem na minha casa, né? Invadir meu espaço. Eu fico totalmente à vontade com você. Entendem o posicionamento? Da onde a gente se vende a troco de banana? E depois quer ficar bem. Ai, mas o que será que fulana vai falar? Ah, que você vai se lascar. É isso que ela vai falar. Portanto, se não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar, independentemente de já ter acontecido ou não, acho que o despertar é um grande silêncio, apreciar a vida, a natureza, estar bem por dentro. O que será, além disso? Né? Coisa assim. Como ele pode ser o propósito primário da nossa vida? Não existe a ideia implícita de que podemos fazer alguma coisa em relação ao propósito. Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da nossa consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. A graça divina é assim. É uma energia, né, de mãe, de doação, aquele amor divino que fala, olha, independentemente do que você ache, eu quero te dar isso de bom. Não importa as loucuras internas aí que você está mergulhado, aceite essa coisa boa que a vida quer te dar. É a energia da graça. Eu já respondo para você, Vera. Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento acontece por graça, sem nenhum gesto na nossa parte. É uma amostra grátis. Se você considera esse livro incompreensível ou sem significado, é porque ainda isso não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a ele, se você de alguma forma reconhece a verdade nele, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Depois dessa etapa inicial, não poderá ser revertido, embora possa ser retardado pelo ego. No caso de algumas pessoas, essa leitura desencadeia o processo do despertar. Também uma coisa extremamente amorosa que ele faz, né? Em relação às outras, a função desse livro é ajudá-las a reconhecer que já começaram a despertar e assim intensificar e acelerar esse processo. Esse livro também auxilia no reconhecimento do ego, sempre que ele tenta recuperar o controle e obscurecer a consciência que está surgindo. Alguns indivíduos experimentam despertar quando subitamente se tornam conscientes dos tipos de pensamento que costumam ter, sobretudo os negativos e persistentes, com os quais podem ter se identificado durante toda a vida. De repente, há uma consciência que está consciente do pensamento. Legal, mas já não é mais parte dele. Qual a relação entre consciência e pensamento? Consciência é o espaço que os pensamentos existem
quando esse espaço já se tornou consciente de si mesmo. Quando temos um lampejo de consciência ou presença, reconhecemos isso de imediato. Não se trata mais de um simples conceito da nossa mente. Então, somos capazes de fazer a escolha consciente de nos manter presentes em vez de nos entregar ao pensamento inútil. Escolhemos porque sabemos como é gostoso. Quando não estamos enlouquecidos nos nossos pensamentos. Né? A amostrinha grátis é boa. Não é? Gostoso ficar em paz. Podemos convidar a presença para a nossa vida, isto é, criar espaço. Com a graça do despertar vem a responsabilidade. Temos a opção de continuar em frente como se nada tivesse ocorrido. Ou ver a importância disso e reconhecer o despertar da consciência como a coisa mais importante que pode nos acontecer. Estamos abertos à consciência emergente e a atrair sua luz para o mundo, tornar-se então o propósito primário da nossa vida. Ou seja, como ele disse, é um processo que não retroage, mas para. Não pode ser revertido, mas pode ser retardado. Se nós deixamos correr frouxo de novo. Né? Se nós marcamos bobeira, embarcamos de novo naquele mar de pensamento, nós retardamos o nosso processo. É ruim para quem? É ruim para nós, porque a gente vai ficar louco de novo, entende? Naquelas coisas, enfim. Até que nós não vamos nos lembrar novamente, mas agora, é verdade, como era bom, né? Como era bom aquele silêncio interno, aquele sossego, aquela paz. Vou retomar. Quero conhecer a mente de Deus, o resto são detalhes, disse Einstein. O que é a mente de Deus? Consciência. O que significa conhecer a mente de Deus? Estarmos conscientes. Quais são os detalhes? Nosso propósito exterior e qualquer coisa que aconteça no mundo externo. Portanto, enquanto talvez ainda estejamos esperando que algo especial surja na nossa vida, podemos não perceber que a coisa mais importante que pode acontecer a um ser humano já ocorreu em nosso interior. O início da separação entre o pensamento e a consciência. Muitas pessoas que estão passando pelos estágios iniciais do despertar já não sabem já não sabem mais com certeza qual é o seu propósito exterior. O que move o mundo não as move mais. Reconhecendo com tanta clareza a loucura da nossa civilização, elas podem se ver, de certa forma, alienadas da cultura ao seu redor. Algumas sentem que habitam uma terra de ninguém entre dois mundos. Elas não são mais conduzidas pelo ego, mesmo que a consciência emergente ainda não tenha se tornado plenamente integrada à sua vida. O propósito interior e exterior não se fundiram. Vamos parar hoje? Por hora? Foi muito interessante. E nós nos encontramos novamente na segunda que vem, às 20 horas, na TV Web Luz Cristo. Namastê.